Procrastinação e comunicação. O que tem a ver? Como isso interfere nos seus resultados no dia a dia? Esse é o tema de hoje do nosso Desenrola, o seu canal de comunicação assertiva para você ter resultados na prática, sem desculpas e melhorando a sua argumentação para conseguir o que você quiser. Eu escolhi esse tema de hoje com base numa inspiração de um mentorando que ele me procurou porque ele era muito bom de serviço, muito bom na técnica, muito bom naquilo que ele fazia, mas ele tinha um problema que prejudicava ele muito no trabalho. Ele faltava às reuniões, quando ele não faltava, ele chegava meia hora atrasado. E aí a gente foi investigando, fomos conversando, fomos falando das dificuldades dele, fomos aprofundando e descobrimos que o motivo que fazia ele se ausentar de propósito era que nessas reuniões ele tinha que se expressar, tinha que colocar as ideias, tinha que falar sobre algum tema e isso inibia, deixava ele travado, então ele preferia fugir. E ele procrastinava essas reuniões importantes e isso detonava a reputação profissional dele. E aí a gente começou a conversar mais sobre isso, fazer um trabalho específico para essa procrastinação relacionada à dificuldade de comunicação e chegamos a algumas conclusões que eu quero compartilhar com você aqui. Mas não se preocupe que ao final do vídeo eu vou te mostrar como converter essa procrastinação num comportamento assertivo, tá? Fica até o final comigo e se você não é inscrito no canal, já aproveita e faz isso agora, não procrastina. A primeira e a mais efervescente no caso dele era evitar conflitos. Geralmente essas reuniões eram reuniões um pouquinho mais polêmicas ou que necessitavam de muita argumentação, de muito convencimento, muita persuasão e muita clareza naquilo que se comunicava. E por mais que ele soubesse do assunto, ele não tinha essa habilidade de se expor, de mostrar claramente o desenvolvimento da ideia dele, da proposta dele, e ele também evitava confrontos com ele mesmo. Por quê? Porque ele poderia muito bem utilizar uma linguagem assertiva, mostrando para ele que aquilo ali era um degrau para ele subir, inclusive, na carreira. Mas não, ele evitava confrontos, fugia e sempre arrumava ou realmente tinha um problema, ele criava um problema inconscientemente que o impedia de comparecer a essas reuniões. Então, evitar conflitos é uma das causas da procrastinação. Se eu não quero enfrentar uma situação, é muito melhor fugir dela, né? O nosso cérebro inconsciente faz isso para nos proteger. Outro ponto comum da procrastinação e a comunicação, a falta da comunicação assertiva, é não ter definição das prioridades. Quando eu não defino o que é importante realmente para mim, para o meu objetivo pessoal ou profissional, para o meu propósito, eu aceito tudo. E aí as pessoas vão me demandando tarefas ou algumas situações em que eu não gostaria de estar, mas com dificuldade de falar dos meus limites e das minhas necessidades, eu acabo aceitando, dizendo sim em situações que eu precisaria dizer não. E aí a procrastinação acontece. Se eu não coloco limites e aceito tudo no sentido de querer agradar a todos, eu estou me desagradando, a minha energia cai. E aí como é que eu vou administrar tantas tarefas simultaneamente? Como é que eu vou equilibrar tantos pratos se não foram tarefas que eu escolhi, são demandas do outro? Aí a procrastinação tenta te proteger. E o terceiro motivo pode ser uma baixa autoestima e uma baixa autoconfiança. Porque se eu não tenho tanta confiança naquilo que eu preciso fazer, na minha habilidade demandada, eu evito, deixo para depois, amanhã eu faço. Ah, não é tão importante assim. Eu vou me auto-enganando para não ter que enfrentar aquela situação que me desafia. E muitas vezes esse desafio é muito maior só na cabeça do procrastinador. A hora que ele chega e pega para fazer, tarefa que ele demorava na cabeça dele ali um dia, ele faz em meia hora. Mas falta esse impulso de enfrentar, de dar o primeiro passo, de tentar, de colocar aquela energia de ativação para te fazer comprovar se você é bom ou ruim, porque daí você vai decidir se precisa aprimorar nessa habilidade ou se realmente era uma crença sabotadora sua. Agora vamos entender como a gente reverte esse quadro de procrastinação para um comportamento assertivo? O primeiro deles é com o meu curso Comunicação Assertiva na Prática aprofundado, para você realmente treinar essa habilidade de se comunicar, de se expor, de adquirir confiança, de falar o que precisa com objetividade e com segurança. Link na bio, sempre tem uma promoção especial para os desenrolados. Confere lá com a minha equipe.
A outra coisa é autoconhecimento. Quando eu entendo o meu estilo de me comunicar, as minhas fraquezas, aquilo que eu preciso elaborar melhor e que eu não posso me expor tanto porque me traz uma vulnerabilidade desconfortável, eu preciso entender e evitar que esses comportamentos me coloquem num risco maior do que eu acho. E o autoconhecimento também me faz entender sobre os meus padrões de linguagem inadequados, que levam à procrastinação. Por que eu estou procrastinando tanto? É medo da tarefa? É inabilidade no sentido de competência? É perfeccionismo? É querer agradar demais? Se faça essas perguntas, por que eu estou evitando enfrentar e qual está sendo o meu diálogo mental sobre essa tarefa que eu preciso cumprir? Outra coisa importantíssima a se fazer é estabelecer limites e colocar as suas prioridades. E aí sim, você diz sim para as suas prioridades primeiro e sim para as dos outros, se isso não for te sobrecarregar. Você ali com objetivos claros e bem definidos, com prazos, com metas a cumprir, você se responsabiliza e isso evita o acúmulo de tarefas que não tem nada a ver com você e que podem te levar à procrastinação devido ao excesso. Colocar metas, por menor que seja uma meta para o seu dia, já te faz se sentir um pouco mais no comando e aí você vai ter mais prazer e menos culpa ao dizer não quando precisar, porque você tem clareza daquele único objetivo que você precisa alcançar e que vai definir a autorrealização do seu dia. E não menos importante, gerenciar bem o seu tempo. Eu vou te contar o que eu uso comigo. De segunda a sexta, principalmente, a minha vida é toda blocada em pomodoros, que é uma técnica de produtividade em que a gente separa 25 minutos para fazer uma tarefa, descansa 5, depois retoma mais 25 e daí faz uma pausa maior de uns 15 minutinhos. Essa técnica funciona muito bem para mim porque ela não cansa meu cérebro e ela bloca um período de atenção focada, um hiperfoco naquilo que eu me propus a fazer naquele pomodoro. Então não tem excesso, não tem multitarefas, tem aquele momento do agora, aqueles 25 minutos que eu me propus a me concentrar. A minha vida é toda blocada em pomodoros. 2 pomodoros para academia, 1 pomodoro para gravar, um ou 2 pomodoros para editar, 1 pomodoro para descansar depois do almoço e por aí vai. Por quê? Porque aí eu vou direcionando o meu dia de acordo com as prioridades que eu tenho já definidas, sem me cansar, sem acumular coisas não acabadas e com a sensação de autonomia nas escolhas das tarefas a que eu me propus, porque são importantes para mim e são produtivas dentro daquilo que eu tenho como propósito primordial. É uma delícia no fim do dia, sua agenda está toda ticada e você ainda está com energia, porque você dividiu bem o seu tempo, não ficou ali trabalhando demais numa tarefa cansativa e deixou outras para depois. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre Pomodoro te explicando mais detalhadamente e aí você escreve aqui nos comentários para mim. Eu quero saber sobre Pomodoro, tá bom? E por último de tudo, meus amores, juntando tudo isso, é você ter muita paciência na construção da sua habilidade comunicacional para te ajudar a parar de procrastinar, porque você vai saber colocar os seus limites, externar suas necessidades, falar sobre os seus sentimentos de maneira respeitosa, honesta com o outro e com você e sem se arrepender depois, sem culpa, sem necessidade de criar conflitos. Essa habilidade de se comunicar vai te deixar muito mais respeitado, porque as pessoas confiam em quem sabe onde quer chegar. E você é uma delas, com a nossa ajuda aqui no Desenrola e no meu curso Comunicação Assertiva na Prática. Não adia mais esse desenvolvimento das habilidades. Se eu pudesse te dar um único conselho, seria desenvolva a sua habilidade de comunicação, porque você vai precisar dela para tudo na sua vida, para lidar com clientes, para propor projetos, para lidar em relacionamentos interpessoais, tanto particulares quanto profissionais, para conquistar suas coisas, para conversar com você mesmo, para te impulsionar, para se libertar de crenças limitadoras, para agradecer pessoas e externar seus sentimentos, e a lista é gigante. Sempre você vai precisar se expor, às vezes de uma maneira mais assertiva, às vezes de uma maneira mais descontraída, e você tem que ter essa habilidade de ler o meio, entender o que é necessário naquele momento, e para isso você precisa de segurança, e eu tô aqui para te ajudar.
E como sempre, eu quero ouvir você no comentário, inclusive para saber se você viu até o final. Não procrastinou esse vídeo, deixando para acabar amanhã. Não, você acabou hoje. Coloca aí, eu fui até o fim. Ir até o fim de um vídeo é muito importante porque ajuda o nosso cérebro a ter a sensação de tarefa concluída. E aí ele libera espaço para as próximas tarefas e outras ideias criativas virão. Senão fica ali inacabado e ele fica em stand-by, esperando para acabar, e aí de repente sua memória pifa e você não sabe por quê. Então crie o hábito de assistir os vídeos até o final. Já é um ótimo exercício para você evitar a procrastinação. Beijo, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!